Na sexta sessão ordinária do mês de fevereiro, realizado quinta-feira, dia 20, o vereador Matos Ranier falou sobre a articulação de pavimentação de algumas ruas de Currais Novos. E hoje um dia muito importante, de fecharmos o mês de fevereiro com discussões e votações importantes para esta casa e também, obviamente, para o município de Currais Novos. Mas antes eu gostaria de dar dois avisos, na verdade, discutir duas questões de pedidos e reivindicações que nós estamos fazendo desde 2021. Como eu falei em outra sessão, é uma prioridade do nosso mandato tentar articular pavimentações com muito pé no chão, com muita responsabilidade. Então, nós não pedimos todas as ruas, nós focamos em ruas que a gente tem condição de batalhar para pavimentar. E nós estamos focados em resolver essas duas questões que são a Rua Maria Olindina de Araújo, que é uma discussão antiga desta casa, dos próprios moradores. É uma rua que recebe toda a carga do saneamento do bairro Parque Dourado e parte do Radi Pereira. Então é uma rua que fica sobrecarregada por esse sistema antigo de saneamento, quando a cidade ainda era bem menor. E é uma rua que ainda não é pavimentada. Então junta justamente esses dois fatores para não termos aí uma qualidade de vida para esses moradores. Antes do prefeito Aldon Júnior deixar a sua gestão, ele organizou a casa, obviamente, como a gente sabe, e deixou algumas ruas encaminhadas para licitações, como, inclusive, o vereador Edmilson fez uma fala na última sessão de várias ruas que vão ser pavimentadas agora no primeiro semestre, que já estavam na lista de pavimentações do prefeito Aldon, que ficou agora para o prefeito Lucas Galvão, com esse recurso já empenhado. Entre essas ruas que serão pavimentadas está a Rua Maria Olindina de Araújo, no bairro Parque Dourado. E aí, obviamente, eu peço muita, responsabilidade sobre essa informação, porque nós não temos um prazo exato, Nós não podemos dizer aqui qual dia que vai começar essa obra, mas é mais um recado mesmo para os moradores que já esperaram por tanto tempo, Tem morador lá há 40 anos, e que nesse período de chuva já gera um desconforto, já gera um receio do que vai vir. Então nós já estamos dizendo aqui, porque nós continuamos recebendo mensagens para batalhar por essa pavimentação e dizer que essa pavimentação está encaminhada. Isso é uma vitória, obviamente, e agradeço aqui publicamente ao ex-prefeito Aldon Júnior por ter atendido esse pleito dos moradores da rua Maria Olindina de Araújo. O vereador professor Jair sugeriu a perfuração de poços nas escolas para baratear os custos. Senhor presidente, nós também fizemos a indicação, sugerindo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que seja perfurado, vereador Cleber Trajano, poços nas escolas do nosso município. Eu lembro aqui de um projeto do vereador G. Charles, vereador Itamar, que é relacionado à questão da usina solar, justamente para gerar um barateamento nos custos dos cofres do município. E a nossa solicitação, a nossa indicação, vem justamente se juntar a isso, para possibilitar o barateamento na questão dos cofres públicos, perfurando, vereador João Paulo, naquelas escolas onde o consumo é de maior necessidade, que esses poços sejam perfurados, pelo menos que sejam criados alguns planos pilotos. Por exemplo, nós temos duas escolas no nosso município, que já é uma escola de tempo integral, que é a escola Gilson Firmino, presidente, e a escola Professor Humberto Gama, que está se preparando para se tornar escola em tempo integral. Então, que pelo menos haja uma sensibilização do poder público para que essas duas escolas sejam usadas como plano piloto para se perfurar poços artesianos dentro das mesmas. E, com o passar dos anos, de forma paulatina, que as outras escolas também tenham acesso a isso aí, tá bom? Eu lembro que quando nós éramos diretor lá do Tristão de Barros, nós solicitamos à Secretaria da Educação e ao Governo do Estado que fosse perfurado 2 poços, já que a escola estava ali às margens do rio, para que atendesse a demanda interna daquela escola ali. Então, diante disso, eu peço a sensibilização do poder público municipal para que haja, pelo menos, uma iniciativa de um plano piloto relacionado à perfuração desses poços. O vereador Edmilson Souza sugeriu a criação de um parque da cidade na área do Parque de Exposições. O Parque do Povo. O nome será esse, vereador João Paulo? Eu acredito que parece que é esse, vereador Jair. O Parque do Povo.
o que a Prefeitura, Lucas, busca, o prefeito Lucas, Parque da Cidade, não é isso? Queria aqui externar, e já externei, renovar a nossa opinião, uma solicitação, uma indicação, que eu acho que é de muitos, até desta casa, para que a gestão busque fazer o Parque da Cidade na área do Parque de Exposições. Seria algo bem interessante. Projeto, ou vi até como será, ou a intenção da gestão, como irá promover esse parque, esse local onde os eventos da cidade seriam realizados. E interessante que fosse no Parque de Exposições, uma área ampla, grande. Ali ao lado será em breve, né, um RN, que é o acesso ao Totoró, que está sendo transformado em um RN, pode-se dizer assim. Mas ali poderia, naquela lateral do Parque de Exposição, que interliga com o IPE, né, até um estacionamento, né, que não é pavimentado, né, com uma área, poderia até um calçadão ali ser feito, o pessoal caminhar, e com a possibilidade de estacionamento, tendo a frente da universidade com a frente do parque, local de estacionamento, outro, não vejo um outro local com tamanha possibilidade. Né? E a área, né? E aonde já acontece eventos e continuaria exposição, expor novos. Na época, ou há um tempo atrás, até começava com, na época, secretário, hoje prefeito Lucas, e era observada a possibilidade de o local da exposição de animais, né, ser colocado onde aconteceu alguns eventos, nos dois últimos eventos, e aonde é hoje a exposição, as argolas, ali fazer o palco e as festas, e toda uma área, né, de eventos para a população de Currais Novos. Uma sugestão que a gente dá, a gente externa, é a nossa opinião referente ao Parque da Cidade. O vereador Sebastião Cabral fez uma indicação para a passagem de máquina e material na rua Manuel Patrício de Medeiros. Fiz também uma indicação ao senhor prefeito Lucas Galvão, extensível ao senhor Caio Pedro, secretário de Obras, a passagem de máquina e também material que venha colocar também uma caçamba de material. Só uma caçamba resolve o problema nesta mesma rua, que seja daquele material que está sendo colocado ali, professor Jair, ali na Riacho das Ovelhas, foi colocado um material que sai do asfalto, aquele material que está por lá, e realmente lá nesse setor, que é tipo assim um riacho, esse material é de grande importância, porque os carros ficam passando por ali, vai arrochando e a água não vai levar fácil, né? É por isso que os moradores pediram que seja colocado nesta rua ali, Manuel Patrício de Medeiros, né? No bairro Dr. José Bezerra. Várias pessoas construindo ali, dando continuidade, crescendo a rua, nessa rua Manuel Patrício de Medeiros, e realmente as pessoas cobram porque criam um lamaçal muito forte. Na hora que chove, vereadores e vereadora, eles ficam muito prejudicados, tem que ir lá, pegando aquela outra rua que foi calçada, e também tem uma passagem molhada, mas muitos buracos para poder chegar nessa outra rua. E a solução é que seja passada a máquina e colocada uma carrada desse asfalto lá nessa. Realmente eu já pedi até uma passagem molhada para essa rua, mas tem uma promessa muito forte, depois do calçamento da rua Riacho das Ovelhas, que Edmilson sabe disso e ele sempre fala muito, é uma luta nossa também, e eu acredito que toda essa casa, Riacho das Ovelhas, Riacho dos Namorados, né, Riacho do Brejuí,
que já foi colocado aquele material desse asfalto, eu acredito que já melhorou bastante, e eu acredito também já é para facilitar a diminuição do material para fazer o calçamento, né? E essa rua tem uma promessa também, e com certeza a Manel Patrício, com certeza, se Deus quiser, logo, logo vai ser concluída quando calçarem ali a principal, que é a Riacho das Ovelhas, né? O vereador Itamar Júnior alertou sobre a dificuldade do caminhão do lixo em chegar em algumas ruas de Currais Novos. Outro ponto que nós precisamos destacar aqui para toda a população, nós estamos fazendo algumas visitas em algumas bairros, ruas aqui da nossa cidade, e alertar para o ponto não só da questão e da relação do calçamento. Calçamento é importante, saneamento é importante, mas existem outros pontos que nós precisamos destacar, como, por exemplo, a coleta seletiva do lixo, que nós precisamos entender que algumas ruas, principalmente lá no José Dantas, o caminhão do lixo, da coleta do lixo, ele não consegue chegar, então nós precisamos ter um ponto de atenção. A nossa cidade, ela não pode se deter e se curvar apenas a calçamento de rua. Nós somos uma cidade polo, uma cidade grande, uma cidade que precisa gerar oportunidades e que nós precisamos ir além de ruas calçadas, de iluminação, mas nós precisamos pensar no contexto como um todo, e essa é a nossa preocupação, o acesso que nós precisamos dar diretamente à educação. Recebi algumas demandas e pontos de atenção de algumas escolas do município, que estão sendo visitadas por alguns colegas vereadores e que nós estamos também efetivamente buscando soluções para determinadas demandas que surjam no dia a dia, para que a gente possa trabalhar fortemente sobre políticas públicas que gerem, de fato, resultado. Que saiamos desse comodismo de entender que não dá para que a gente possa deixar problemas que são essenciais, como saúde, educação, de lado, e precisamos fortalecer políticas públicas de incentivo a esse tipo de tratamento. O vereador G. Charles chamou a atenção sobre a situação do açude Medeiros. Por último, eu trago um tema aqui, senhores, preocupante. É um tema preocupante, foi tema o ano passado, foi um tema de polêmica do ano passado. Esse tema não foi resolvido até agora, nós trazemos à tona novamente, né, até contra a nossa própria vontade. Não queria estar aqui hoje, estar falando disso, mas eu vejo pela necessidade, né, que nós estamos falando aqui, vereador Matos, da vistoria do açude Medeiros, no nosso município de Currais Novos. Esse açude causou muita preocupação e causa preocupação até o dia de hoje, né, porque é um açude de um volume até mais ou menos de água, fica aqui a cabeceira do açude Dourado, na frente dele tem um açude menor, e esse açude, no ano passado, ele teve uma revência muito forte, o que preocupou, né, isso foi uma polêmica aqui em Currais Novos. Teve um cidadão que até hoje toma remédio, que deu uma depressão e tudo, porque soltou os animais dele com medo desse açude estourar e levar a sua casa e a sua família junto. Ao mesmo exemplo dele, eu que moro aqui no Gilberto Pinheiro, por exemplo, corro esse mesmo risco. Ou seja, o que nós tememos é que esse açude já esteja sangrando no momento de inverno, e uma sangria razoável de meio metro, sei lá, e ele deu uma chuva de 100 milímetros na cabeceira dele. Então, esse açude, ele pode muito bem ir embora, já com a parede da forma que está, e causar a maior tragédia da nossa cidade. E eu não falo isso por polêmica, não, porque nós já falamos isso várias vezes, até com o próprio proprietário, né, que até chateou-se comigo, mas, de fato, a gente tem que coibir isso antes que aconteça, porque isso pode acontecer. Eu lembro que, na época, levaram um engenheiro lá, segundo a matéria, o engenheiro era do Engarno, e o rapaz fez uma leitura e disse que não tinha problema nenhum. Mas o laudo do Engarno saiu, está aqui, classificou esse açude de alto risco, né, em todos os sentidos, está aqui pedindo até que se rebaixe o sangrador para que essa água seja diminuída a pressão na parede, né, e que possa ser feito o serviço posterior. E até agora não foi feito nada, nós estamos aqui ao início do inverno mais uma vez, nós não podemos permitir calados ou nos fazer de mudos e surdos, quando um negócio desse ameaça trazer uma tragédia à nossa cidade e ficar estampado na nossa história, né, como a tragédia que houve lá atrás, do ônibus que se desgovernou, se matou várias pessoas em Currais Novos. Do mesmo jeito, nós estamos aqui à mercê de um açude que pode
com certeza, trazer isso aqui para Currais Novos é uma tragédia, e nós estamos cobrando antes, vamos encaminhar ao Ministério Público para que providências sejam tomadas com relação a isso. O vereador Kleber Trajano solicitou que seja feita uma reforma no Centro Municipal de Reabilitação Professora Crindélia Bezerra. A gente traz aqui um pedido de um funcionário ali do Centro Municipal de Reabilitação, professor Crindélia Bezerra, ele que se localiza ali na Praça Aproniano Pereira, no bairro Paizinho Maria, e esse pedido se refere ao prefeito Lucas e o secretário de Infraestrutura, para que seja feita ali uma reforma nesse Centro Municipal de Reabilitação, professor Jair, tendo em vista das condições que não são das melhores. A gente trouxe aqui que esse referido local existe uma necessidade urgente de reforma que apresenta problemas estruturais que comprometem o atendimento adequado à população. Dentre esses problemas, as salas externas estão com infiltração e presença de salito, também falta de piso de cerâmica, dificultando a higienização e a conservação do espaço, também a necessidade de uma reforma também na parte climática, tendo em vista que a temperatura elevada nas salas torna-se necessária a instalação de ar-condicionado ou ventiladores para melhor conforto dos pacientes e profissionais. O Centro Municipal de Reabilitação Crindélia Bezerra se localiza ali no bairro Paizinho Maria e recebemos essa demanda de lá. Levaremos essa demanda até ao prefeito Lucas também de forma pessoal para que seja visto com carinho, tendo em vista a importância, presidente, desse equipamento e que realmente tem que passar por melhorias, não pode ficar nessa situação. O vereador Reginaldo propôs a instalação de sinalização no cruzamento das ruas Professora Creuza Bezerra com a Jorge Vieira da Costa. Senhor presidente, hoje também a gente está propondo aqui ao prefeito Lucas Galvão, como também ao secretário Caio Pedro, né, a instalação de sinalização no cruzamento das ruas Professora Creuza Bezerra com a Jorge Vieira da Costa, no bairro Silvio Bezerra de Melo, né? É uma rua que a gente esteve visitando lá, os moradores pediram, não tem uma sinalização, um cruzamento, e a gente está pedindo aqui para que o poder público possa providenciar, João Paulo, aquela sinalização naquele cruzamento ali no bairro Silvio Bezerra. O vereador Ezequiel Pereira destinou uma emenda impositiva para a PAI. Hoje pela manhã, eu fiz um valor de uma emenda impositiva no valor de R$29 mil, quase R$30 mil. Para onde? Para a PAI, justamente para o SER. Lá nós temos uma gama de crianças sendo atendida por aquela instituição. Eu conclamo aqui aos senhores, independentemente de qualquer um, mas que o próximo ano a gente possa se juntar e aumentar esse valor lá para o SER. Vocês não queiram ver, hoje de manhã, a alegria estampada em mães de crianças que estavam lá, da própria direção que estavam lá, quando eu cheguei com esse valor. A minha parte eu fiz, como parlamentar. E agora cabe o prefeito, né, executar essa emenda, certo? Porque vai ajudar muito aquela instituição. O vereador João Gustavo destacou a ideia de instalar areninhas nas comunidades rurais. E dentro dessa linha do esporte também, vereador Reginaldo, né, eles solicitaram, né, a gente já encaminhou, na verdade, na sessão passada, em forma de indicação, né, a reforma, né, da quadra ali, em frente à Zé de Pedim, né, que foi construída, né, pelo município, ainda na época do prefeito Geraldo Gomes, e está precisando realmente, né, de fazer um novo piso. Só que na reunião ontem o pessoal surgiu com a nova ideia, né, de tipo transformar aquela quadra numa areninha society, né, já que já tem o piso, já está nivelada, né, apenas fazer, né, a cobertura com a grama sintética, né, fazer o telamento, já tem iluminação e também a construção na lateral, né, de um campinho de areia. Então a gente entrou também com a indicação nesse sentido, né, foi uma ideia inclusive da comunidade, né, que a gente está transformando em indicação, e já também falamos para o prefeito Lucas. Ele gostou da ideia, inclusive dentro da questão do empréstimo, né, que já está autorizado por essa casa, vereador de Charles, né, além
da usina, né, de energia solar, né, ele pensa em fazer também essas areninhas, vereador Sebastião, nas comunidades rurais. Né, já está sendo feita do São Sebastião, né, e levar para as outras comunidades, e o Machinaré, né, seria contemplado. Terça-feira, dia 11, será realizada a primeira sessão ordinária do mês de março.